dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Bom dia. Eu quero que, enquanto você escute esse louvor, que fala muito hoje, eu quero que você compartilhe, convide um amigo para estar aqui conosco. Eu quero falar de um assunto hoje. Se a riqueza acaba, pouco se perde. Se a saúde, algo se perde. Se for o caráter, tudo se perde. Mas hoje nós vamos falar de saúde. Saúde mental, campanhas, Setembro Amarelo. E nós vamos falar do que você tem feito para contribuir de verdade com tudo isso. Porque na hora que está acontecendo, publicar um panfleto não resolve. Querer abraçar o mundo inteiro não resolve. Mas olhar para essa pessoa que está aí do seu lado, só ele sabe o que você está pensando. Eu quero que você escute esse louvor. Compartilhe, convida. Nosso horário é 6h30, mas eu quis começar antes um pouco mesmo, para podermos falar de um assunto muito sério. Ontem eu ouvi uma mensagem de uma amiga e eu decidi falar sobre isso. Eu decidi suportaria, eu morreria sem ti, Deus me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, só ele. minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai me livrou em meus problemas, transformou tristeza e mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, azeite minha cabeça, me deu um lugar à mesa. O meu Pai não me rejeita. Onde só você? Eu vou por um momento.
Pai, não rejeita. É sobre isso que nós iremos falar hoje. Eu vou ler uma passagem na Bíblia que diz assim: amnésia de caráter? Não. Havia um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Está lá em Jó 1:1. Você deve ter ouvido falar de Jó. Você deve ter ouvido falar de Elias. Você deve ter ouvido falar de Davi. E você deve ter ouvido falar de muitos outros homens e mulheres de Deus. Marisete, o que eles fizeram foi grandioso, foi muito importante. E muitas vezes você está indo numa jornada muito importante. Você faz parte de grupos, você participa de associações, você está num grupo gigante de mulheres, um grupo de evangelho da sua igreja, de intercessão, da DONEP, você está inserido em vários grupos. Mas, quando o movimento está acontecendo e você está servindo para aquele grupo, eles estão te vendo. Mas se você simplesmente sumir, quantas pessoas daquele grupo te ligam para saber se algo está acontecendo? Quantas pessoas daquele grupo de amigos que você contribuiu, que você trabalhou, que você orou, que você serviu, te ligou para saber onde está você, por que você sumiu, não tem ido nas reuniões, não tem participado ativamente mais daquele grupo? E eu quero falar uma coisa que me tocou muito em uma fala de uma irmã aqui no Instagram, que ela falou assim: no meio da dor, no meio da tormenta, no momento que você está vivendo, você precisa de oração, mas você precisa também de presença. Você precisa também de um amigo que possa te levar não só uma oração. Talvez naquele dia você está precisando de uma oração, mas você também está precisando de um abraço, você está precisando de comida na sua mesa, você está precisando de uma oferta. Fala: ô irmã, você ofertou tanto, eu vim aqui hoje, não é porque você está me pedindo, eu quero ofertar na sua vida, eu quero te ajudar. Eu sei que talvez você não queira falar, mas você está vivendo desafios. Então, amigos, é muito fácil fazer o oba-oba no meio da multidão, mas você está fazendo o que Jesus te manda? Olhar para o lado de verdade, amar o seu irmão no meio da dor, no meio da tribulação? Porque, amados, com dinheiro é fácil. Quando você está realmente ali, todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo campanhas de doação de vida, de doação disso, de doação de vida. Doe sangue, doe vida. Doe, olhe para o lado. Talvez aí nesse seu grupo de mulheres que você tem levantado, tem algumas que estão realmente precisando de vocês, mulheres, de vocês, irmãos do grupo. Eu vou falar em relação a grupos que eu participo. Eu faço parte do Ministério de Intercessão da minha igreja. Eu faço parte dentro do Departamento de Mulheres. Eu faço parte da BPW Várzea Grande. Eu faço parte da DONEP. E eu fazia parte de muitos mais grupos, né? Da OAB, das comissões da mulher, da rede de enfrentamento à violência doméstica. E muitas vezes nós estamos dentro dos grupos e quando servimos somos vistos. Quando paramos de servir, nos tornamos invisíveis para essas pessoas. E havia um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Esse é você? Esse sou eu? Mas no meio da tormenta, no meio da tribulação, no meio da ansiedade, da depressão, no meio da luta financeira,
O grupo permanece unido. Esse grupo realmente faz a diferença na sociedade. Ele faz entre aqueles que estão no grupo. Ele te ajuda a levantar no momento da sua queda. Porque senão não adianta falar que está ajudando todo mundo, mas se você não está olhando para quem está dentro do grupo. O Setembro Amarelo é uma campanha para alcançar muitas vidas, mas se você não alcançar nem quem está do seu lado, não vai resolver. Porque se você não olha para aqueles que estão do seu lado, que você diz que é família, que é amigos, que é irmão, ei, você não fez o ID do Senhor. Você não obedeceu a palavra, porque aquele que abandona o seu irmão. No livro de Jó, Deus permitiu que Satanás tocasse nele. Mas tem momentos, amados, que a gente não sabe por que está acontecendo. Por que você está com uma crise de ansiedade? Por que você está entrando em uma depressão? Muitas vezes não tem explicação. Outras têm. É desafio financeiro, é lutas que você não sabe de onde vem, é uma dor por uma perca de um ente querido. Essa minha amiga ontem falou da sua dor imensa, porque ela perdeu um filho. Ah, mas fulano foi muito mais forte, perdeu o filho, o marido. Ei, cada um não olhe para o outro medindo a dor dele. Você não sabe como ele está passando, o que é aquilo lá. Então, ninguém está pedindo que você olhe para criticar. Nós estamos pedindo para você olhar para a dor do outro e acolher, e amar, orar. Mas muitas vezes a gente precisa de oração e algo mais. Você tem feito? Você se diz amigo? Você está num grupo aí de mulheres, de homens de negócio que não olha para aqueles que estão dentro do grupo de negócio, que você não ajuda aqueles que estão no grupo, porque se você está num grupo de homens de negócio que prega a palavra de Deus, que ajuda o empresário a crescer, você tem comprado daquele seu amigo, você tem ajudado o negócio dele, você tem ajudado a família dele a crescer, ou você só prega, mas você não vive o que você prega. Então eu quero falar hoje sobre o Setembro Amarelo, de verdade, da dor que está aí, enchendo consultórios, clínicas de criança, jovem, idoso, adultos, pessoas de todas as idades. No mês que conscientizamos e falamos do assunto, quem você tem salvo de verdade? Você tem olhado para a pessoa que está do seu lado, no seu grupo, para orar, salvar e muitas vezes pôr a mão no bolso para levar uma cesta básica, para ajudar essa pessoa com uma oferta, uma quantia. Todo mundo publicou essa semana a morte daquele homem jovem que foi assassinado no meio de uma multidão. Tinha milhões de seguidores, mas tinha pessoas também que estavam ali e ele foi morto. E muita gente está no meio de grandes multidões morrendo sozinho. Ansiedade, depressão, síndrome de burnout. Nós estamos falando de saúde mental. Nós estamos falando de pessoas que estão do seu lado morrendo e você ajudando o mundo e não ajuda nem quem está do seu lado. E essa irmã falou, tem momentos que precisamos de oração, sim, mas nós precisamos mais, não é só de uma oração. É de um prato de comida, é de uma cesta básica, é de uma oferta, é de uma ajuda, é de um irmão comprando do outro no seu negócio, ajudando a levantar o seu negócio, indicando o seu negócio. Porque muitas vezes, amado, nós estamos pregando para o mundo, mas nós não estamos vivendo
nem dentro dos grupos que fazendo parte. Eu quero dizer, se você perde a riqueza, algo se acaba. Se a riqueza acaba, pouco se perde. Mas se a saúde acaba, algo se perde, de verdade. Porque muitas vezes, no meio dessa dor, no meio dessa angústia, você não tem aqueles amigos que andavam com você para fazer festa, para fazer campanha, para fazer ações, para bater no seu ombro e te falar, ei, eu tô aqui com você. Nós vamos passar por isso juntos. Então eu quero começar o nosso devocional hoje fazendo essa reflexão. Deus chamou Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas você conhece a história de Jó? Jó perdeu tudo. E até os amigos de Jó, em vez de acolhê-los, perguntava para ele se ele estava passando por isso, porque ele tinha pecado. Não, muitas vezes não é pecado. Mas, em vez de julgar, seja um amigo que ore, seja um amigo que perceba a ausência dessa pessoa que era tão ativa, tão alegre, e ela sumiu. Permita fazer de verdade. Se você salvar uma vida no Setembro Amarelo, você já fez uma vida. Ah, Marisete, então eu preciso fazer campanha gigante, porque aí eu alcanço mais pessoas. Ei, tem alguém aí do seu lado. Pode ser alguém da sua família e você não está ajudando. E você não está ouvindo, não está falando, não está sentindo a dor dela. Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó. Seus filhos, sua riqueza, sua saúde. Mas ele não tirou a sua fé. E eu quero falar também sobre isso hoje. Que no meio da multidão que você anda, muitas vezes, você só precisa de Deus. Então clame a Ele, porque se os seus amigos não veem você para orar, para te ajudar, para contribuir, porque nós precisamos de oração, sim, mas nós precisamos de muito mais que isso, né? Nós precisamos muitas vezes comer. Nós precisamos muitas vezes da indicação, da contribuição, olha, você não está dando conta hoje, eu vou fazer por você. Eu vou aí fazer um café para você, limpar a sua casa. Eu vou te ajudar, irmão. Eu tô com você. De verdade. Porque falar da boca para fora é fácil. Pregar salvação, pregar ajuda a multidões, fazer campanhas gigantescas e não salvar quem anda contigo. Ei, Deus está vendo. Nada foge dos olhos dele. E eu quero ler para você hoje também 1 Reis 18:36, que está aqui no nosso devocional Café com Deus Pai. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem sua. Elias foi para a caverna, um profeta de Deus. Elias teve depressão, Davi teve depressão, muitos homens grandiosos na Bíblia tiveram depressão. Davi encontrou
muitos dentro da caverna onde ele estava e fez um exército. Onde está sendo a sua caverna? Tem pessoas que vai guerrear por você, que vai lutar por você, ou que vai levar uma comida, como Jesus mandou o corvo levar comida para Elias. Jesus enviou corvos porque não teve amigos para ir lá. Será? Elias era um profeta. Elias pregava. Elias era um homem de Deus. E Elias foi para a caverna. E na Bíblia não fala que homens foram lá. Não, nenhum. Jesus que teve que enviar corvos para levar comida para ele. Ele falou, ei, está na hora de você sair da caverna. Davi encontrou dentro da caverna muitos outros homens. E de lá ele saiu com um exército. Onde é a caverna que você está, Marisete? Qual é a caverna? Qual é o grupo que você anda? Você faz parte de qual grupo? Onde estão os seus amigos da Adonep? Onde são os seus amigos da BPW? Onde estão os seus amigos da Comissão da Mulher? Onde estão os seus amigos da rede? Onde estão os seus amigos da igreja? Onde estão os seus irmãos que caminham com você nos ministérios? Você tem feito de verdade o ID que Deus manda você fazer? Amar o outro como a si mesmo? Clame ao Senhor, porque milagres acontecem na vida daqueles que clamam ao Senhor. No meio da sua dor, eu quero que você não pare de clamar a Deus. No meio da sua luta, da sua tribulação, nesse mês do Setembro Amarelo, clame a Deus. Quantas pessoas têm tirado a sua vida? Que coisa brutal que aconteceu essa semana. Essa jovem que matou com amigos a sua mãe. Quanta dor. Em nossa jornada, enfrentaremos grandes desafios. Batalhas que parecem superar a nossa capacidade. O que nos faz enxergar que somente com a força de Deus, dos céus, podemos vencer. A narrativa de Elias e o rei Acabe é um poderoso exemplo disso. Após anunciar o fim de 3 anos de seca, Elias se vê ameaçado de morte por Acabe. Um profeta que teve depressão, que foi para a caverna, que busca a vingança, no entanto, em nome de Camelo. Elias não apenas enfrentava Acabe, mas também desafia os profetas de Baal. Você conhece a passagem? Elias clamou a Deus e fogo desceu do céu. Então não faltava fé em Elias quando ele foi para a caverna com depressão, demonstrando a supremacia do Deus verdadeiro por meio de uma favorosa oração. Então Elias não era um homem que não tinha fé. Elias tinha fé. Elias cria em Deus, sabia quem era Deus, mas Elias teve depressão. E nesse Setembro Amarelo, eu quero falar para você, eu quero jogar no grupo, nos meus grupos, em vários grupos, eu quero que você compartilhe. Se você não está conseguindo olhar para o profeta que prega, para a irmã que caminha com você, que está no seu grupo, nos grandes grupos de mulheres, salvando o mundo, mas não salvando umas às outras. Dentro de grupos de empresários, que todo mundo prega o crescimento, a prosperidade, mas quando o irmão está precisando de ajuda, nenhum se levanta para ajudar. Preste atenção. A Bíblia diz lá em Tiago 5,7, nos lembra de que Elias era um homem comum, sujeito às mesmas paixões e fraquezas que nós, mas a sua oração de fé moveu o coração de Deus. Essa relação não é apenas uma história antiga,
É um lembrete vibrante do poder inabalável da fé e da oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos ter fé. Elias era um homem de fé. E nem por isso ele não passou por depressão. E, amados, Elias ficou sozinho numa caverna. Só Deus estava lá com ele. Davi foi para a caverna. E ele encontrou muitos outros lá nessa caverna. Mas onde está os homens e mulheres que caminham contigo? Nos grandes grupos, fazendo campanhas grandiosas, pregando salvamento. Onde estão eles? Cadê a amiga que caminha com você, que faz projetos, que faz movimentos? Ela está te vendo? Ela está te enxergando? Você realmente, ou ela já achou alguém para te substituir? Porque ninguém é insubstituível. Então, muitas vezes você não está indo, ela já te substituiu, já colocou outra no seu lugar. Ela não se preocupou de te deixar para trás. Ela nem sabe o que está acontecendo com você, né? Não tem tempo. Ela está salvando o mundo. Ela está salvando o mundo. E eu quero falar para você, cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para manifestar a nossa fé. Não importa as circunstâncias que nos cercam ou as provações que enfrentamos, o que verdadeiramente conta é a força de nosso clamor a Deus. Porque se eu não tivesse Ele, eu já teria desfalecido. Embora não estejamos fugindo de um rei vingativo ou enfrentando adversários num confronto físico, muitos de nós estamos enfrentando uma batalha na mente. Uma batalha na mente. Ou enfrentando adversários no confronto físico. Nossas lutas diárias tentam a nossa fé de maneira igualmente significativa. Seja qual for o desafio pessoal ou uma dificuldade que você esteja enfrentando. Um obstáculo pessoal, uma dificuldade profissional, uma luta emocional. Lembre-se da história de Elias. Lembre-se da história de Davi. O mesmo Deus que respondeu ao clamor de Elias está pronto para ouvir e agir em resposta à sua oração. Porque muitas vezes, amados, a dor, a depressão, a ansiedade te tira a capacidade até de orar. Mas chora na presença de Deus. Clama a Ele. Clama-me e respondei-te-ei a palavra dele. E te mostrarei coisas grandiosas que você nem sabe. E lá em Salmo 91, a Cris, uma amiga minha, sempre gosta que eu falo sempre isso. No dia da sua maior angústia, talvez é só você e Deus. Você vai clamar a Ele e Ele vai vir pessoalmente te socorrer. Mas vai ter dia que Ele vai mandar corvos, como Ele mandou para Elias, levar comida lá. Corvo, amado, corvo, que era uma ave que ninguém queria nem perto. Deus enviou através dos corvos comida para Elias na caverna, porque não foi nenhum amigo lá. Nenhum amigo daquele profeta, daquele homem de Deus que pregou o evangelho, que vivia cercado de multidões, esperando os milagres que ele faria. Não, ele faria o que Deus quisesse fazer através dele. Então, enfrentar, mas não perder a fé. Embora não estejamos fugindo, né, como foi falado aqui, de um rei vingativo, ou enfrentando adversários no confronto físico, existem lutas diárias que testam a nossa fé de maneira igualmente significativas.
Você mesmo, muitas vezes, vai perguntar: Deus, o Senhor está me vendo? O Senhor está me ouvindo? As minhas orações estão chegando a Ti? Cadê todo mundo? Para onde foi? E você está passando o mês de setembro, o mês de conscientização da saúde mental. Amado, saúde mental é todo ano, é todos os meses. Em todo momento tem pessoas passando por depressão, ansiedade, lutas, batalhas imensas. Obstáculos pessoais, dificuldades profissional, uma luta emocional que você não entende. O seu corpo treme inteiro. Você tem ânsia de vômito. Seu coração parece que vai sair pela boca. E você clama a Deus para Ele enviar socorro. Socorro. O mesmo Deus que respondeu ao clamor de Elias dentro daquela caverna está aqui hoje pronto para te socorrer. Mas você tem mulheres que andam com você, você tem homens de negócio que caminham com você, você tem amigos no seu grupo de oração que tem orado por você. Lembre a eles que muitas vezes você precisa de oração, mas você precisa de algo mais, como a minha amiga falou. De alguém que vai aí te levar um suco, te levar uma cesta básica, te levar... eu vou aí hoje te ajudar, limpar a sua casa. Talvez você está de cama, nem do quarto você sai. Mas as amigas que caminham com você nos grandes grupos que você faz parte, nem percebeu a sua ausência. Nem percebeu que você sumiu. Nem percebeu que você não está indo mais nos movimentos, que você sempre era a primeira a estar na frente, ali no fronte de batalha. E você sumiu e elas nem perceberam. Já te substituíram, já colocaram outras no seu lugar. Porque quando você estava tendo força para fazer, você era importante. E agora, nesse momento que elas não sabem nem aonde você está, nenhuma ligação você recebe. Amados, eu estou falando de mim também. Mas eu estou falando de muitas pessoas que estão aí, neste momento, abarrotando os consultórios. Porque as igrejas estão cheias, lotadas, os templos lotados, pessoas buscando a Deus. Mas você não olha para o irmão que está do seu lado. Você não está fazendo o que Deus mandou você fazer. Amar o outro como a você mesmo. Então, orar é necessário, mas fazer o que precisa fazer também é necessário. Você sabe o que a irmã está precisando hoje na casa dela? Se tem comida para os filhos? Se ela tem dinheiro para comprar aquele remédio tão caro que ela toma? Você ofereceu um ombro amigo para abraçar, para falar, estamos juntos, vamos passar. Vamos dividir o que tem na despensa. Ei, me lembrei agora de uma outra passagem, que um homem muito rico foi até Jesus, queria caminhar com ele. Jesus falou, ei, vai lá, vende tudo que você tem, dê aos pobres, os necessitados e vem comigo. E sabe o que ele fez? Ele foi, mas ele não voltou, porque ele não queria dividir o que ele tinha. Ele não queria dividir o que ele tinha. Ele não queria dividir as suas riquezas. Ele queria só para ele. A história de Elias, se você não conhece, procura conhecer. Elias era um profeta de Deus, mas ele foi para a caverna, ele teve depressão. Nenhum homem daqueles que Elias pregou para eles, fez milagres, orou, intercedeu, foi lá levar comida para ele. Só o Senhor mandou através de corvos comida, alimentou Elias dentro daquela caverna.
porque ele precisava orar, mas ele precisava também comer, para o seu corpo físico não desfalecer mais ainda. A história de Elias, para muitos que não conhecem, também tem a história de Davi. Muitos outros homens e mulheres tiveram depressão. O meu Deus, que respondeu ao clamor de Elias, está pronto para ouvir e agir em resposta à sua oração hoje. Portanto, encorajo você a clamar no meio das suas tribulações, no meio das lutas, no meio das dificuldades. Clama a Deus. Por meio da sua fé e da sua oração, o Senhor será glorificado, como foi na vida do Elias e do Davi. Glorificado em sua vida. Lembre-se, não estamos sozinhos. Mesmo quando todas essas mulheres que andavam à sua volta não estão aí. Deus está contigo. E tem batalhas que temos que lembrar uma coisa. Não estamos sozinhos em nossa batalha. Deus nos prometeu. Ei, seja forte e corajosa. Eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Que por mais que aquela irmã que caminhava com você não lembrou que você não foi hoje na oração, nem percebeu que você não estava lá, Deus percebe. Ele não tira os olhos de você. Os olhos do Senhor estão sobre a sua dor. Ele sabe, porque ele já escreveu os seus dias. Então você não está sozinho. Do mesmo jeito que o Senhor enviou socorro lá na caverna para Elias, alimentou ele dias e dias ali. Elias era profeta, amados. Elias orava, era homem de fé. Elias orou e fogo desceu do céu. Você entende isso? Porque as pessoas pensam que é falta de fé. Depressão não é falta de fé. Ansiedade não é falta de fé. E muitas vezes você critica. As pessoas estão precisando de acolhimento, de verdade. E muitas vezes de acolhimento, oração e comida. Porque muitos nem comida têm na mesa. Está deitado há dias, não levanta para ir trabalhar, não está recebendo os seus salários. Lembre-se, já entrou no rol de doenças lá. Depressão é doença hoje. Cabe processo, benefício, auxílio assistencial de tão grave que é. Já entrou no rol da ANS, né? Então já consultórios lotados de crianças, jovens, adultos, idosos, as clínicas de psicólogos, as clínicas de psiquiatras, de terapeutas estão lotadas. A doença do século é hoje, é agora. E muitas vezes você vai enfrentar esses obstáculos, dificuldade financeira, dificuldade emocional, dificuldades profissional. Uma luta emocional é tão grandiosa e ninguém presta atenção, muitas vezes, e vai deixando, e o seu corpo não aguenta. E eu ouvi de uma psicóloga ontem que ela teve uma crise terrível de ansiedade. E ela tomou vários remédios para parar. A tremedeira, a ansiedade, a ânsia de vômito, e não parava. Ah, mas ela é psicóloga, ela tem que suportar tudo. Quem falou isso? Se Elias, que era um homem de fé, que fazia milagre, foi para a caverna, você é humano como eu. Nós estamos no setembro, eu tô de meio laranja, né? Não é amarelo, mas era a blusa que eu tinha para vestir ali. Mas é para representar o setembro amarelo. Minha meia hora já foi. Eu quero finalizar falando para você. Hoje eu quero te encorajar
a clamar no meio das suas lutas. Por meio da sua fé e da oração, o Senhor será glorificado em sua vida. Lembre-se, você não está sozinho. Mesmo que aquelas amigas que caminham com você tenham desaparecido. Não tenha te ligado para perguntar quem é você, como você está, por que você sumiu. Se você está precisando de algo de verdade, não só de oração, mas se você está precisando de um abraço, de comida na sua mesa, na sua casa, na sua despensa para os seus filhos. Porque muitas vezes, amado, até isso falta. E as pessoas não lembram disso. Ah, mas se você não fala, ninguém vai saber. Ah, mas se a pessoa sumiu e você nem liga para saber por que ela sumiu. Elias foi para a caverna e ninguém foi lá. Mas Deus estava com Elias e Deus está com você. Deus está comigo. Deus está com todos vocês que estão passando por essa luta, por essa tribulação, por esse momento de crise de ansiedade, de depressão, de síndrome de burnout. Ei, o corpo não explica, você tem hora que não entende o que está acontecendo com você. Clama-me e respondei-te-ei. Deus está com você. O Senhor sabe das suas lutas. O Senhor será glorificado através da sua vida. Lembre-se, você não está sozinho, porque Ele te prometeu que estaria com você e comigo todos os dias das nossas vidas. Não estamos sozinhos em nossas batalhas. Temos um Deus que ouve o nosso clamor, que vê, e Ele intervirá milagrosamente, em nome de Jesus. Eu creio nisso, amados. Porque se eu não cresce nisso, talvez eu não estaria aqui fazendo essa live com vocês. E eu tenho muitos amigos, né? E não tem nenhum aqui hoje. Tem muitos que eu não vejo há meses. Marisete, é um desabafo? É um alerta. É o Setembro Amarelo. Campanhas grandiosas estão sendo feitas para conscientizar contra o suicídio, contra a depressão, contra a saúde mental. Saúde mental, depressão, ansiedade, tentativas de homicídio. Eu ouvi de uma outra mulher ontem, eu sentada, esperando para ser atendida, que ela tentou suicídio 5 vezes. E assustem-se vocês. Ela é uma profissional da área da saúde. Ela é uma psicóloga. Então, amados, não subestime a dor do outro. Ah, ela perdeu o filho, mas já deu, tá na hora dela levantar e caminhar. Você não sabe. E ontem, quando eu vi uma amiga minha falando sobre isso, e não é bom, né, falar, as pessoas não gostam de ouvir isso, a verdade. Muitos querem que se pregue lobby, enganação, que massageie o seu ego, que você é bonzinho, você faz a obra, você ajuda as pessoas. Você está percebendo aí do seu lado que a sua amiga sumiu, que ela não está indo mais no grupo do pedal, que ela não está indo mais no grupo de oração. Talvez ela não está aguentando nem levantar da cama para ir lá para a oração. Mas ela continua sendo a Elias, a profeta que prega a palavra. Mas até o Elias, que desceu fogo do céu com a oração dele, foi para a caverna. Até o Elias teve depressão. Então olhe para as pessoas que estão do seu lado. Porque não adianta pregar no Instagram panfletos falando sobre o Setembro Amarelo se você não está olhando nem para a amiga que está aí do seu lado, passando por essa luta agora. Salve uma vida, porque para Deus uma vida vale mais que o mundo inteiro. Salve uma vida, salve essa aí que você conhece,
que caminha com você há tempos, que você sabe quem é a família dela. Não adianta depois falar, meu Deus, estava aqui do meu lado e eu não vi. Claro que não. Você, no oba-oba, nas festas, todo mundo está lá. Mas no dia da angústia, Elias não teve ninguém para ir lá na caverna, levar comida para ele. Porque no meio da depressão, você precisa se obrigar a comer. No meio da crise de ansiedade, você tem que se obrigar a comer, nem que você vomite tudo depois. Mas você precisa tentar alimentar o seu corpo físico, porque senão você vai desfalecer. Então, Deus enviou corvos para alimentar o Elias na caverna. Então, hoje, amados, eu quero orar para que Deus envie pessoas, amigos que te conhecem, que conhecem a sua família, que andam com você nos grupos de empresários, que andam com você nos grupos de mulheres, que andam com você nos grupos de oração, que anda com você, que sabe quem é você, mas não percebeu a luta que você está passando. Então hoje eu quero conscientizar o Setembro Amarelo de verdade, para que você olhe para aquele amigo que está numa caverna agora, precisando de alimento. Eu falo de alimento de verdade, não é só de oração. Alimento sólido, ele precisa comer, ele precisa tomar café, ele precisa tomar água, e muitas vezes ele não levanta para tomar. E o rim dele está parando. Alimenta a sua alma. Você ora, você clama a Deus, mas você precisa se alimentar. Você precisa arrumar força para comer, para resistir o dia mau. Elias foi para a caverna, ninguém viu, ninguém foi lá. Ninguém visitou Elias na caverna. Quantas pessoas tem mesmo no seu grupo? Quantas mulheres caminham com você aí nesse grupão que você anda? Quantas pessoas você já salvou? E hoje você está precisando de salvação? Não estou falando de salvação, né? Estou falando de salvação de aí, a pessoa ir aí. Dá uma olhada na sua geladeira disfarçado, ver se está faltando algo. Ir lá comprar e muitas vezes colocar lá quietinho. Sabe? O leite do seu filho, o remédio. A minha amiga falou ontem do remédio, que o filho dela precisou de remédios caríssimos. E pessoas que nem a conhecia ajudaram, mas os amigos, sabendo que ela estava passando por um momento terrível de luta, de dor. É tão bonito ir no hospital, como que fala? No grupo de capelania, né? Pregar para os enfermos é importante. Eu não estou falando para você não ir. Mas esse amigo que caminha com você há anos, que você conhece a família, que já viajou junto, onde eles estão? Fazendo campanhas grandiosas de Setembro Amarelo na rede social, para grego ver. Já ouviu falar de para grego ver? Portanto, eu quero te encorajar. Clame ao Senhor, porque esse te prometeu, a você e a mim, que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Ei, Marisete, você tem pessoas orando por você? Tenho. Muitas pessoas orando por mim. Muitas pessoas orando por mim. Eu tenho ido, eu tenho buscado ao Senhor. Eu não parei de ir na igreja. Eu não parei de ir nos cultos de mulheres. Eu não parei de ir em algumas reuniões. Eu tenho buscado forças, muitas vezes onde eu não tenho, mas eu tenho ido. Porque eu ouvi uma palavra que eu não poderia parar.
Mas tem dia que é preciso. Tem dia que você precisa deitar e descansar. Mas milagres aconteceu na Bíblia. Grandes homens receberam de Deus, como Elias recebeu na caverna. Ajuda, comida, material. Ele recebia de Deus também força espiritual, mas o Senhor também enviou corvos para levar comida para o Elias na caverna. Você tem levado para o seu irmão? Porque muitas vezes, amados, ele não vai falar que ele está precisando. Tem pessoas que têm vergonha de pedir ajuda. Mas seja corajoso. Visite ele. Leve, trouxe aqui, ou desfaça, vai lá na geladeira dele, olha, vê se está faltando alguma coisa. Ele não pediu, faça. Vai lá. Milagres acontecem na vida daqueles que clamam a Deus. E eu quero falar para você hoje, eu quero pedir ao Senhor que você não pare de clamar. Tem dia que você não vai dar conta de orar. Você vai só chorar na presença de Deus. Tem dia que você vai ajoelhar e ficar em silêncio, porque nem chorar você vai conseguir. Peça oração. Clame. Peça socorro. Vá no médico. Procure profissionais da saúde, como eu contei. No consultório ontem eu ouvi de uma psicóloga que ela tentou suicídio 5 vezes. Eu ouvi de uma outra que teve uma crise de ansiedade, que ela tomou vários remédios essa semana e ela não conseguia passar, que ela colocou um colchão no chão e deitava. Só isso, só queria ficar deitada. Uma psicóloga. Então, todos nós, mas você é tão forte, corajosa, você faz, você acontece, mas você é psicóloga, entende a mente do ser humano. Entende? Entende. Mas vai ter dia de lutas, de dificuldade, de lutas financeiras, lutas profissionais. Amados, eu vou falar para você uma coisa. Clame ao Senhor, que Ele vai mandar alguém para te socorrer. Clame a Ele. Ele vai mandar. Ele sempre envia alguém. E se não for alguém, Ele vai mandar um corvo. Ele vai mandar um corvo. Porque muitas vezes, esses amigos que caminham com você, aí, nesses grupos que não te vê, Deus também vai tirar eles da sua vida. Deus vai tirar eles da sua vida. E você, que não está sendo tão necessária hoje, pode ser o amigo que vai se levantar para dar a mão para ele, porque você passou, você entende, e aí você vai estar lá no dia que chegar a vez dele. Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Então, no Setembro Amarelo, não faça apenas campanhas pelas redes sociais. Não reposte posts lindos, falando frases lindas, maravilhosas. Olhe para as pessoas que estão do seu lado. Clame por elas, mas leve o alimento sólido que elas também precisam comer. Que elas também precisam talvez de uma oferta, de uma ajuda para pagar uma luz, uma água, para pagar um aluguel, para pagar algo que para ela talvez tenha levado ela a passar por essas lutas. Mas ela entrou nessa luta sozinha, ela que saia. Ei, se Deus não tivesse enviado o corvo, talvez Elias tinha morrido de fome dentro da caverna. E era um homem de fé. Era um homem de fé. Um profeta de Deus, que orou ao Deus do céu, ao Deus de Abraão, ao Deus do Isaac, ao Deus de Jacó,
E ele fez o quê? Ele respondeu às orações de Elias e mandou fogo do céu. E quando Elias teve depressão e foi para a caverna, nem um amigo, nem um homem foi lá. Mas Deus estava lá com Elias. Deus está aí com você. Deus está aqui comigo. Deus está conosco. Clame a Ele, não pare de clamar. Como a pastora Ruth falou, está sangrando? Continua, anda mais uma légua. Porque talvez esse seu levantar para caminhar é que o milagre vai acontecer. Deus vai te tirar, Deus vai te curar, Deus vai te levantar para salvar outras vidas. Eu quero aqui, amados, neste momento, orar por você. Clama-me e respondei-te-ei. Então, Senhor, nessa manhã eu quero clamar por todas essas pessoas que estão passando por esse momento de dor, de angústia, uma dor que ela nem sabe de onde vem, um vazio tão enorme que ela não sabe o que é. Essa batalha espiritual que ela está passando, ou emocional. Ei, renove sua mente nessa manhã, clame ao Senhor. A luta, muitas vezes, é só na sua mente, mas eu hoje quero pedir a Deus que Ele vá até você, que Ele mostre a você que Ele nunca te abandonou. Senhor Jesus, visite essas vidas hoje. Quantas pessoas estão passando por isso, Pai? Ontem, num momento, sentada, eu acho que eu não fiquei 20 minutos na recepção daquele consultório ontem e conversei com 3 pessoas. 2 eram profissional de saúde, Pai. 2 pessoas que estudou, é psicóloga, ajuda pessoas, mas está passando por depressão, por ansiedade. Já tentou suicídio 5 vezes. Senhor, não permita que a leve a tentar a 6ª. Arranque ela de lá, Senhor. Nesse mês de setembro, sim, agora que é o mês de conscientização ao suicídio, ela teve força para buscar ajuda, Pai. Continue levando ela ali, para que o socorro do Senhor chegue a ela. Porque se ela se levantou para falar, mesmo sendo a profissional da saúde, uma psicóloga, eu lutei a vida inteira, amadas, contra a depressão, ela falou. Eu lutei a vida inteira, desde a minha infância. E eu quis estudar para ajudar pessoas. Ela me falou isso. E sabe o que me mantém de pé hoje? É lembrar que eu tenho pacientes para cuidar. Porque se eu não tivesse, talvez eu já tinha tentado de novo tirar a minha vida. Então o Senhor vai até ela. Alcance ela. Toque nela hoje. Cure, Senhor, essa mulher. Porque ela precisa ajudar outras mulheres. Ela precisa se levantar para cuidar de outras pessoas. Porque ela conhece esse vazio, essa dor, essa angústia, como ela falou, os traumas que ela já passou. Então, Senhor, ninguém sabe a dor do outro, só quem está sentindo é que sabe. E o Senhor, que conhece todas as coisas, que nos criou no ventre da nossa mãe, é que sabe. Então, Pai, que a tua mão poderosa hoje alcance cada vida, alcance cada homem, cada mulher, cada criança, jovem, idoso, que está passando por essa luta, essa tribulação financeira, essa escassez que ela está vivendo hoje, lutas profissionais que ela não está conseguindo trabalhar. Que o Senhor alcance ela hoje, cure ela, Pai, cure ela. Cure a sua casa, a sua família, porque muitas vezes as pessoas vão adoecendo à sua volta de te ver doente. Então, Senhor, entra na minha casa, entra, traga luz, mande vir corvos se for necessário, mas traga o socorro, Deus. Traga o socorro necessário, como o Senhor mandou para o Elias, mandou para o Davi ali naquela caverna. Levanta homens e mulheres de Deus, psicólogos, para ajudar outras pessoas, Pai, porque até eles entram em depressão, como ela falou ontem. Não é porque que eu sou profissional da saúde que eu estou isenta de passar por isso, não.
Todos nós estamos sujeitos. Então, Pai, que uma mão amiga possa te levantar essa pessoa hoje. E se um amigo não for, que o Senhor envie corvos para ajudar essa pessoa, que o Senhor envie o que for necessário, porque o Senhor é Deus, o Senhor sabe do que cada um de nós precisa. Então, que nessa manhã, você que está postando aí posts grandiosos falando sobre saúde mental, ajudando milhões de pessoas pela rede social e não está ajudando quem está do seu lado, que Deus te desperte a olhar do lado, que Deus te desperte a olhar as pessoas que estavam no seu grupo e elas não têm aparecido mais, que ele se desperte nessa manhã para que você enxergue pessoas ao seu lado, que está passando por essas lutas, por essas tribulações nesse momento e está precisando que você as perceba, que você as veja, que você sente falta delas e vá até elas. Que Deus te leve hoje até realmente empatia, acolhimento, acolha essa pessoa. Ajude ela. Oh, Deus, eu te peço nessa manhã que essa campanha não fique só no mês de setembro, que todos os meses do ano, Senhor, essa campanha esteja em nós, preocupados uns com os outros, porque a tua palavra nos manda amar o outro como a nós mesmos. Se você não estiver amando, amados, o seu irmão que está do seu lado, a sua família, seus amigos, que adianta você querer pregar que está salvando multidões e você não está salvando alguém que está do seu lado? Lembre-se de uma coisa: uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então preste contas a Deus de uma alma que você salvou. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então que a consciência de todos nós, que milagres acontecem na vida daqueles que clamam. Não pare de clamar a Deus mesmo no meio da dor. Não pare de clamar a Deus mesmo no meio da ansiedade. Não pare de clamar a Deus no meio da tribulação. A palavra de Deus, coloque sobre mim todas as suas ansiedades. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas o mundo tem nos deixado ansiosos. E eu quero que você se desperte que até Jó. Lembra? Até Jó. Quem era Jó? Não sei, né? Conheça a história de Jó. Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a sua fé. Ele não perdeu a sua fé. E a palavra de Deus fala que Deus restituiu tudo que Jó possuía e ainda mais. Marisete, mas não substituiu os filhos. Eu sei. Tem coisa que você vai perder. Deus vai permitir, mas Ele vai restituir. Ele vai trazer de volta. Deus permitiu que Satanás tocasse a vida de Jó. Talvez não é isso que está acontecendo na sua vida. É só uma luta que vai passar. Mas eu quero pedir que Deus restitua tudo que o mundo tem tirado de você. Que as angústias têm tirado de você. Que a ansiedade tem tirado de você. Que o Senhor restitua tudo, principalmente a sua saúde. Porque se a riqueza acaba, pouco se perde. Mas se a saúde, algo se perde. Algo se perde muito mais. Porque sem saúde, amados, nós não somos nada. Sem saúde, nós não somos nada. Então, as circunstâncias de cortar o coração, de ouvir aquela mulher ontem me contar, num consultório. Quem é você? O que você faz? Por que você está passando por tudo isso? As perguntas são muitas, mas eu quero que você olhe para dentro de você e lembre de uma coisa. O Deus que te criou está aí. E se um amigo não for, ele vai mandar corvos para te socorrer, como ele mandou para o Elias. Nesse dia de hoje, o seu socorro é o Senhor.
E Ele está contigo, está comigo aqui nessa manhã. Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família, abençoe seus sonhos, seus projetos. Ele vai fazer. Creia, creia. Essa caverna que você se encontra hoje, se nenhum amigo for aí te socorrer, te ajudar, orar por você, Ele vai enviar corvos, como Ele enviou para Elias. Mas Ele não vai te deixar morrer. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um sábado extraordinário. Que Deus te leve a enxergar que a mão dele nunca soltou a sua, que ele sempre esteve lá. Clama a mim e respondei-te-ei. E no dia da angústia, no dia da tribulação, ele pode até não enviar anjos, mas ele envia corvos. Ele pode até, aquele amigo não foi, mas ele irá pessoalmente te socorrer. Ele irá pessoalmente te socorrer. Eu creio nisso, porque se eu, como eu falei para você, se eu não cresce nesse Deus, eu sei o Deus que eu tenho crido, porque se eu não tivesse fé, eu já teria morrido. Tá? Então levante e olhe para as pessoas que estão à sua volta. Não é só no dia da festa que ela é necessária. Todos os dias. Olhe aí no seu grupo. Cadê? Quem é os amigos que está indo contribuir, orar e te ajudar? Pode até não estar indo, mas Deus nunca te deixou. Ele sempre esteve aí com você, porque a promessa dele é: ei, filha, eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Ele estará com você e comigo. Um abraço. Deus te abençoe.